Tá procurando o que no poço? Tempo. Olá, sejam todos mais uma vez bem-vindos ao C-Pop, podcast de cultura pop do Correio do Povo. Eu sou o Carlos Corrêa e aqui comigo o Márcio Gomes. E aí, Márcio, como é que foi na Festa da Democracia? Tinha música boa por lá? Tinha. Vai e vem, né? Tipo a plataforma do Poço, né? Sobe, às vezes desce. Quando eu fui na Festa da Democracia, pelo menos não tinha fila, cara. Então já é um bom começo. Onde eu voto, na verdade, eu voto ali na... É que só 2 candidatos fica mais fácil, né? Tipo, quando é para governador e presidente, você tem que votar 5, aí complica. 50 vezes. Eu voto ali na Faculdade de Medicina, ali perto da Redenção, e que é legal, cada vez é num lugar. Às vezes é numa sala de aula, mas uma vez eu já votei num palco, tipo, devia ter um anfiteatro ali, uma coisa assim, e dessa vez era tipo um RU ou uma cozinha. Pelo menos não é no IML, né? No necrotério da Faculdade de Medicina. Não, tá quase lá, assim. Mas enfim, a gente tá aqui hoje para falar sobre O Poço 2, continuação de um dos filmes que foi uma daquelas sensações da pandemia, né? O pessoal tava todo mundo em casa. Esse e o Tigre, né? Lembra o Rei dos Tigres lá? Como é que era? Máfia dos Tigres. A série, né? É, a série. E é um filme que estreou na semana passada na Netflix. Não deixa de estar cercado de alguma expectativa, né? Porque se daquela primeira vez era um filme que meio que ninguém esperava e tal, dessa vez expectativas foram criadas. Talvez não muitas, né? Mas expectativas foram criadas. E aí a gente vai discutir um pouco aqui se o filme conseguiu alcançar essas expectativas, se não conseguiu. Também lembrando que, para quem está nos ouvindo, né, nas plataformas de streaming de áudio, né, a gente também tem agora vídeo no YouTube. Então é só seguir a gente lá no Correio do Povo Play. E quem nos vê no Correio do Povo Play, né, saiba que também, né, a gente está nas plataformas de áudio, né, no Spotify, Apple da vida. E tem a própria do Correio, que é o... C-Pop, pô, Correio do Povo. Não, sim, mas é o Spreaker, que a gente usa, na verdade, que distribui para várias plataformas, ele fica no... Então, se quiser ouvir link a gente do aí enquanto está correndo, fazendo exercício, alguma coisa assim, também funciona. A gente vai ler aqui, eu vou ler aqui alguns comentários que, na verdade, são todos da mesma pessoa, mas enfim, né, que está no nosso YouTube lá. É a Alessandra Calandrini, que fala bastante aqui sobre o Coringa, nosso episódio mais recente da semana passada, e ela diz assim: gostei quando o colega diz não é uma série, é um filme, e ela pede para reverem o filme, pois é um filme muito atual, onde as pessoas querem ser o centro das atenções. O Márcio estava me contando essa semana que teve gente famosa aí que também falou bem do Coringa, né? É o Coppola. O Coppola. O Coppola falou bem do Coringa. Talvez ele esteja querendo um elogio de retorno ali, né? Coppola, do Todd Phillips pro Megalópolis. O Coppola tem perfil no Letterboxd, né? Tem. E o Coppola deu 5 estrelas pro Megalópolis, filme dirigido por ele. Se ele não for dar 5 estrelas, é que nem tu é candidato, tu vai votar em ti, né? Se tu não votar, fica difícil. Se tu não tem convicção do que tu fez, fica complicado. Continuando aqui, a Alessandra fala, né, que se o filme é com a Lady Gaga, o certo seria mesmo ser um musical, elogiando a trilha e a atuação do Joaquin Phoenix. E lembrando que ela diz aqui, o filme não tem nada a ver com super-herói, o filme é filme do Coringa, que é tido como vilão. Sim e não, porque Coringa só existe por causa do Batman, que é um super-herói. Mas enfim, vamos falar de O Poço, que definitivamente não é um filme de super-herói e talvez seja um filme só de vilões. Mas vamos lá, sobe a trilha. Buenas, vamos lá. Como eu estava dizendo, o Poço 2 é uma continuação de O Poço.
ele tem basicamente a mesma equipe atrás das câmeras. É o mesmo diretor, o Galder Gatzelou Urrutia, né? Espanhol. O elenco muda, né? Depois a gente vai falar algumas coisas nos spoilers, mas assim, no geral o elenco muda. E dessa vez, assim, o filme ele não explica muito. Ele parte um pouco do princípio que tu viu o primeiro, né? Ele não explica muito as lógicas de como é que funciona o poço. A gente vai avisar quando tiver spoiler desse 2 aqui. O primeiro até... A gente não vai falar muito spoiler, mas enfim, a gente parte do princípio que quem está vendo aqui viu o primeiro. Vamos explicar só como é que funciona a dinâmica do filme, né? As pessoas... Elas se voluntariam, né, a participar de um experimento em que tu pode escolher uma comida e um objeto. E aí tu vai ficar nesse poço que tem dezenas de andares. Mais de 300? 333, na verdade. Isso, mas no começo ali eles não sabem, né? No 1 eles não sabem quantos são. E tem 2 pessoas por andar. O andar é basicamente como se fosse uma cadeia, assim, né? Tem um banheiro e 2 camas ali. E a cada 30 dias as pessoas trocam de andares e o primeiro andar vem com as comidas de todo mundo, então ele vem cheio de comida. E se cada um comer só a comida que pediu, tem comida para todo mundo, mas as pessoas dos andares mais de cima, né, é uma alegoria muito óbvia da sociedade, que as camadas mais abastadas querem tudo e acaba não sobrando nada para as de baixo. O primeiro filme gira em torno disso aí. O segundo já não tanto, né? A gente vai discutir um pouco aqui, mas agora é uma nova dupla de protagonistas vivida pelo... Eu já estou velho, então vou tirar o óculos aqui para ler. É a Perempoa, vivida pela Milene Smith, e o Zamiatin, que é o Hovik Kelshikerian. Então, eles que são os 2 personagens principais dessa vez. A história... Não é que seja a mesma. O princípio é mais ou menos o mesmo, mas a forma é um pouco diferente. Se no primeiro era uma metáfora mais para a sociedade, esse aqui ele discute um pouco mais de religião, de forma de governo e depois de outras coisas que a gente não sabe se a gente entendeu ou não, né? Então começa... Quem fez entendeu ou não. Começa daí, Márcio. O que tu achou aí? Assim, tu falou que não é a mesma coisa. Para mim é um filme muito parecido com o primeiro, né? Eles inserem alguns elementos ali, que o Carlos falou, questão messiânica ali, né? Um pouco de religião, um pouco de comunismo ali, porque tu é meio que obrigado pelas pessoas que estão ali a praticar uma solidariedade coletiva, né, que nem todos estão muito dispostos a cumprir e que às vezes funciona e depois acaba não funcionando, enfim. Sem margem para negociar. Sem muita margem de negociação, né, comandada por essa figura meio messiânica, né, que é o nome do cara? Dagin Babi. Tem os leais, que são as pessoas que seguem assim, mas que ficam conferindo, e depois tem os ungidos, que é como se fosse a figura mais religiosa, também representa o partido ali, representa o partido ali, né? Não, porque eles têm que meter a mão também, né? Então é meio figura religiosa, meio figura policialesca, né? Então são vários elementos que eles colocam dentro da trama ali, só que a primeira coisa que a gente tem que ter bastante em mente sobre esse filme é o seguinte: como o Carlos falou, é um filme da pandemia, então que fez bastante sucesso na pandemia, então tinha aquela coisa de tu te identificar muito com ele por várias razões. Primeiro, porque tu estava enclausurado na pandemia, né, na questão do isolamento social, e ali eles estão enclausurados. Também tem aquela questão de tu não ter, de tu querer consumir tudo que está na tua frente, porque tu não sabe se amanhã tu vai ter, e era um pouco aquelas corridas que a gente tinha para compra de máscara, compra de álcool gel, compra de papel higiênico, né? Especialmente no começo da pandemia, a galera se enfiava, e que a gente viu um pouco agora também aqui no Rio Grande do Sul com a questão da enchente, né? Com a água, né? Com a água, com vários outros coisas do supermercado que às vezes faltavam. Não tinha leite, não tinha suco, não tinha um monte de coisa. Tu ia no supermercado, o supermercado estava vazio, que a gente não tinha ficado nem 2 semanas sem, né? Tipo, era nos primeiros dias tu já tinha falta de alimento. Água tu não achava mais. Porque as pessoas acumulavam bastante coisa, assim. E esse filme tinha muito essa coisa, e as pessoas se identificaram muito com isso. Hoje a gente está fora desse, né? Pelo menos
Aqui no Rio Grande do Sul a gente viveu algo bem dramático há pouco tempo, mas fora daqui, né, Sim. a vida voltou ao normal, né? E todos aqueles elementos se perderam. Então, se esperava que o filme desse um salto, que pelo menos explicasse algumas coisas do primeiro filme, o que ele não faz. Ele te insere novos elementos ali, te dá mais algumas coisas, mas ele te explica muito pouco. Na verdade, te deixa com mais dúvidas. Ele se preocupa, parece mais em criar uma mitologia do que... Exatamente. E daí tu fica mais perdido do que tu estava com o primeiro filme, né? E com esses novos elementos tu fica mais confuso, porque tu não entende, pelo menos no meu caso, talvez eu não tenha prestado tanta atenção, assim. Mas tem muita coisa ali que eu não entendi o que aconteceu, sabe? Por que tais coisas ocorreram? Não vou falar aqui por causa dos spoilers ali, mas até eu e o Carlos estava discutindo agora há pouco por WhatsApp, ele me falou um elemento do final ali, da questão das cenas pós-crédito, e eu comentei, olha, eu acho que é outra coisa, mas tipo, pode ser qualquer coisa, né? E tudo depende de se esse filme vai ter uma sequência, se vai ser uma franquia mais longa na Netflix, se vai ser um universo expandido, ou se ele vai morrer nesses dois filmes. Porque se a gente falou que o Coringa meio que encerra a história, se quiser tu pode até continuar, mas ele encerra naquele segundo filme ali, esse aqui não. Ele tá totalmente aberto. E a gente sabe que a Netflix só vai fazer um novo filme se esse funcionar. Se não funcionar, tu não tem terceiro. Então, pode muito bem esse filme ter sido o último e a gente sair dele sem saber exatamente o que está acontecendo ali dentro. A gente está gravando na segunda-feira, dia 7, né? Isso, eles vão anunciar que tem o terceiro na terça, dia 8. Né? Não sei. Nesse momento, ele tá, como era de se esperar, ainda em primeiro lugar. Tanto no Brasil quanto em termos mundiais. Acho que ele fica mais um pouco, né? Depois é o filme da semana, né? Eu acho que ele não vai ser aquele fenômeno que ele foi em 2020 ali, né? Acho que não é isso, não vai ser isso, né? A questão é se ele vai ser o suficiente para tu seguir a franquia, porque, sinceramente, depois de ter visto esse, eu nem sei se eu quero que siga a franquia. Mas ele é barato relativamente, né? Poucos atores num lugar só, a não sei que tu vai ampliar, né? Porque uma das coisas... Tem de efeito especial mais adiante, depois a gente fala, né? Assim, uma das coisas que fala, nem é spoiler, mais especulação do que qualquer outra coisa, é que esse poderia ser um dos experimentos de muitos que tem ao redor do planeta, e que uma das possibilidades seria expandir esse universo ali para vários outros lugares, passar em outra localidade e tal. Mas assim, também essas histórias de tu ficar confinado em muitos lugares é uma coisa que está começando a se repetir muito, né? Talvez seja feito ainda rebote da questão da pandemia. A gente teve o Silo. Pois é, o Silo tá para sair a segunda temporada da Apple ali. Então tu tem vários desses em que as pessoas estão presas nos lugares sem conseguir sair, sem saber o que está acontecendo lá fora e tal. Fallout também era um pouco isso, né? A série do Prime baseada no jogo, né? Eles vivem num bunker e tal. Eles vivem num bunker, depois saem e descobrem que tem um mundo ali fora. Mas é muito isso de tu ficar muito confinado sem saber exatamente o que está acontecendo do outro lado ali. Só partindo do pressuposto da tua mitologia ali, que está tudo envenenado e que tu não pode sair. Esse é o caso do Poço, pelo menos é um isolamento voluntário, né? A gente não sabe muito bem por que, eles dão algumas pistas de por que as pessoas estão ali. Alguns personagens até explicam, mas falam, não todos, mas não todos. E, enfim, eu acho que até a questão que a gente identificou depois da ordem desse filme em relação ao primeiro, também é algo que não fica claro. Tu não que a gente deixa por spoiler. Que a gente deixa, mas também é uma coisa que assim, seria básico para as pessoas compreenderem, e eu acho que tu consegue entender, mas se tu piscar, tu não saca. A minha... Tu viu o celular numa hora ali ou outra, tu não... E assim, é um filme da Netflix, então tu vai ver em casa, então é muito provável que em algum momento a tua atenção vá pro lado, nem que ela volte, mas é normal. Ainda mais num filme escuro que passa todo dentro de um poço. Né? É verdade. Ainda mais que ele saiu no final de semana de eleição, né? Mas aí é aqui, né? Também tem isso. Assim, o que eu acho que me pegou e me complicou um pouco mais é isso que o Márcio falou, assim. Eu não tenho problema com um roteiro mais complexo e nem tenho problema com não entender tudo no começo do filme, desde que lá adiante tudo se encaixe. Mas a impressão desse filme, eu acabei ele me sentindo um pouco mais burro, assim, do tipo assim, será que eu não entendi? A gente ficou mais será confuso que só eu não entendi nada, assim? A gente ficou mais confuso do que no primeiro. Nada não, mas assim, tem muitas coisas, assim, tem muitas alegorias ali que eu acho que me passaram. Algumas, assim, para mim fica evidente que se o primeiro ele quer discutir a sociedade de uma forma mais rasa, por assim dizer, porque tá muito claro que ricos e aí, à medida que vai descendo, não sobra nada para os pobres. Nessa me parece
me parece aquele filme que os professores de ciência política vão mandar os alunos ver assim e fazer um texto sobre. Porque ele fala ali, acho que de formas de governo, acho que fala um pouco ali do... Quando tem o comunismo ali, da questão de, olha, tu tem que dividir, mas é uma divisão... claro que nenhum ele pega o sistema de governo, a forma de governo e aplica exatamente, é tudo meio adaptado, assim. Mas ele dá amostras, assim, a questão do comunismo, de tipo, olha, tudo tem que ser dividido, mas ao mesmo tempo tem uma vigilância muito forte... mas vai sobrar uma comida. Não, mas essa comida que sobrou tu não pode comer. E aí o cara diz, mas por quê? E aí já entra meio que um capitalismo mais selvagem, que é o cara diz, não, a gente tem que ter liberdade para fazer tudo que a gente quiser. A liberdade dentro de um poço, né? Exato. Mas enfim, que não, a gente tem que ter liberdade para comer o que a gente quiser e respeitar ou não respeitar. Para mim, outra coisa que fica muito evidente que o filme bota... não é ricos e pobres ali, porque ali não tem meio que rico e pobre. Tem gente que tem poder ou não, mas tem uma guerra de classe ali, tem uma luta de classes. E de grupos, na verdade, mais que classes, né? Mas assim, grupos. Mas me parece que ele tenta fazer essa metáfora. Só que assim, eu acho que lá pelas tantas ele vai botando elemento demais e eu acho até que ele joga com a fotografia, assim, a história... No primeiro filme, lá pelas tantas um personagem morre e o personagem principal, que era o Goreng, né? Que era o ator aquele que tinha um cavanhaquezinho, ele tinha alucinações, vendo lá o cara que já tinha morrido. E cada vez que ele via, meio que a fotografia ficava vermelha. E esse filme ele fica trocando o tempo todo de uma fotografia azulada para uma fotografia vermelha. Também, lá pelas tantas, tem um personagem que morre e a personagem feminina ali, ela começa a ter essas... Tu começa a ver imaginar que ela está tendo uma alucinação. Só que depois isso se mistura tanto, cara. E é tanto elemento que mesmo com a cor eu já não sabia mais qual era a ordem. Tu não tem como te guiar, né? Qual era... sabe? O filme tem tanta regra que uma regra para ele mesmo ele não tem, né? Que tu assim, possa seguir e te orientar ali. E eu não... Assim, eu não gosto quando a coisa é muito mastigadinha e muito explicada, assim. Ou muito... como é que eu vou te dizer... Que é quase um tutorial, assim, explicando e ela perde a naturalidade. Essa é a minha grande queixa, por exemplo, com a série do Cidade de Deus. Que tudo é muito didático, sabe? Eles querem mostrar ali como é que é o começo da milícia. E isso não vem natural, assim. É um cara explicando, olha, então em 92 começou isso e isso. Cara, tu não tem esse diálogo. Não precisa ser mastigadinho assim. Eu não gosto disso. Mas assim, eu tenho que ter um mínimo de fio condutor. Assim, eu não preciso que alguém segure na minha mão e me mostre o que está acontecendo. Mas não precisa estar na minha frente fazendo... Não precisa te largar também num poço de olho vedado. Assim, né? Sabe? Então, assim, eu acho que isso é o que mais pegou. Assim, eu acho que eu peguei a moral da história em si. Eu consegui pegar e curtir. Eu acho legal essa história das analogias com as formas de governo e tudo mais. Mas quando entra pra personagem, ele... Assim, eu tava falando pro Márcio, eu resolvi rever pelo menos o final hoje. Porque ontem, quando a gente tava conversando, eu me dei conta assim, cara, eu vi esse filme ontem e eu já não me lembro direito do final, porque nada meio que gravou, assim. Aí eu fui rever e algumas coisas, assim, tipo Vamos pros spoilers? Vamos pros spoilers, é mais fácil, né? Então, trilha de spoiler. I am your father. I see dead people. Porque assim, a personagem fala, né? A menina ali, não é menina mais, né? Mas enfim, ela entra falando que ela precisava entrar lá para dar um tempo, porque ela se percebe que ela tem um trauma, né? No começo, assim. No começo até dá a entender que tipo assim, que era só uma relação com o namorado e tal. E ela tem um quadro, né? Então, só que e a primeira vez que eu vi, ela falava do quadro. E eu não sei se aí também era um problema de tradução, cara.
mas na primeira vez não ficou claro que o quadro, na verdade, não era um quadro, era uma instalação de um cachorro, e essa instalação tinha lâminas para fora, e aí ela, pelas tantas, uma criança caiu ali e morreu. Descontem-se a minha burrice e a minha falta de atenção. Essa eu só fui pegar na primeira, porque na segunda. Porque na primeira eu tinha ficado com a imagem do quadro. Eu disse, mas o que? A criança caiu no quadro? Ou era o cachorro? Sabe? Eu não tinha prestado atenção. Ou eu olhei no celular na hora errada também. Então tinha um pouco disso, assim, dessa confusão. E assim, o mote desse filme é que eles tentam escapar, né? Dessa vez ela vai tentar escapar. Tem uma outra personagem que dá essa dica pra ela, que é uma personagem que tá no Game of Thrones, né? Isso, era uma das amigas do gigantão lá, o... Montanha? Não é que depois fica... Hodor, o... Hodor. Hodor. O Hodor. Isso. Ela tá naquela turma ali, naquele núcleo do Hodor lá. E ela fala, olha, quando eles vão soltar o gás e tal... e ela tenta fugir, mas quando ela tenta fugir, ela bate com a cabeça de um jeito meio estúpido, e aí começa a sair sangue pra caramba, mas aí tá na gravidade zero, e aí tu já pensa assim, será que ela morreu? Mas aí depois ela tá lá de novo, mas aí tá vermelho, aí, bom, então ela morreu, mas aí depois tá azul, então ela não morreu, e tem um monte de gente lá embaixo, e aí tem umas crianças, sabe? Não sei, ali eu já comecei a me perder um pouco. Pois é. Nesse caso que tu falou, que eles, em algum momento eles identificam que tem um gás que eles jogam ali para adormecer todo mundo, né? E poder trocar as pessoas de níveis. Então, ela quer se passar por morta para poder escapar. Desovada. Né? Isso, para escapar dali, ser desovada e escapar. E chega um momento que eles recolhem todos os corpos que ficaram dessa última rodada aí e jogam em algum lugar. Nem a gravidade zero para mim fazia muito sentido, né? É só ter uma porta em cada um dos andares. Mas enfim. Sim. Se uma gravidade zero, de repente, não é na Terra aquilo ali? Bom, pode ser um foguete do Elon Musk aquilo ali, tá? Pode ser. Tomara que o Elon Musk está no primeiro nível, lá em cima, comendo toda a comida. Assim. Tomara que o Elon Musk esteja nele, então. Quando chega embaixo, assim, tem só uns ossinhos. Aliás, isso aí é uma sociedade sem regra, que nem o Twitter do Elon Musk. Que nem o Twitter do Elon Musk, que a gente não tem e sente falta, né? Todo mundo quer estar dentro do poço. Na verdade, essa também é uma das grandes broncas comigo, minhas do filme, assim, porque eles todos acabam tentando impor as suas vontades aos outros ali dentro, todos eles fazem parte do jogo, mas ninguém quer derrubar o sistema de verdade, né? Ninguém resolve derrubar o poço ou combater quem coordena o poço. Não? Eles combatem entre eles, tentam fazer facções entre si, tentam escapar do poço. Porque tem uma organização por trás. Exatamente, mas a organização é intocável, né? Tipo, ninguém, não só ela é intocável, como ninguém pensa em se organizar e se... Ela é intocável e incontestável. É incontestável e ninguém pensa em contestá-la. Né? Eles tomam aquela realidade como natural e vivem dentro dela e tentam se locomover. Mais ou menos como o capitalismo hoje. E tu não vê nenhuma polícia dessa organização. Porque todas as mortes são entre eles. São entre eles, exatamente. E a não ser que tu tenha alguns infiltrados ali que a gente não sabe, o filme não diz, assim. A outra questão desse filme, que fica claro que era aquilo que eu estava comentando antes, que o filme é um prequel do primeiro filme, na verdade. Tu te dá conta quando aparece um dos personagens do primeiro filme ali e começa Trimagazzi, né? o Trimagazzi, que é o velhinho. Que é o velhinho ali, que ficou bem famoso no primeiro filme, virou meme, inclusive. E ele começa a interagir com os personagens ali do poço, então tu te dá conta que... Peraí, tem alguma coisa estranha. E daí tu percebe que isso aqui foi antes daquele... O que eu acho que esse filme contava é que as pessoas ou tivessem revisto o primeiro filme antes de ver o segundo, ou que logo após ver o segundo, revissem o primeiro. Porque eu acho que tem muitas referências desse filme em relação ao primeiro filme. Eu não sei se tu chegou a rever ele. Não, eu vi um resumão no YouTube. Eu não vi. Parece essa coisa da Revolução Solidária que se falam. O cara cita no primeiro filme, eu não me lembro. Mas é uma revolução que a partir do momento que tem essa plot twist e tu sabe que é o primeiro... Mas é quando tem a Revolução Solidária, tu não sabia. Não, sim, mas
tu sabe que deu tudo errado. Não, sim. A partir do momento do plot twist, Sim. sim. Mas antes disso, tu não sabia. Tu fica ali, ó, parece que eles mudaram, porque deu merda no primeiro filme, então se reorganizaram pra tentar fazer a coisa andar. Mas na verdade é o outro lado. Tipo, eles tinham se reorganizado antes, deu merda e desandou de vez no primeiro filme, Mas que em tese, na ordem cronológica, é o segundo. Vamos pensar alto aqui então. Eu não sei se ele não contradiz algumas coisas do primeiro, porque assim, no primeiro tem lá uma personagem que sobe e desce o tempo todo tentando achar a filha desaparecida. E no final do primeiro, eles chegam à conclusão, porque eles chegam à conclusão discutindo durante o filme, que o que eles têm que fazer é deixar um prato para mostrar que, olha só, eles são civilizados a ponto de deixarem um prato para a organização e aquilo ali é uma prova de boas maneiras dele. No que eles acabam desistindo porque eles preferem alimentar a guriazinha, então eles mandam a guriazinha como mensagem. Tudo aquilo é discutido no filme, no primeiro, que a gente vai descobrir que se passa depois. Mas, para todos os efeitos, aquilo ali é uma discussão que eles tiveram. Então, eles descobriram naquele momento. Sim. Esse segundo, já que a gente já entrou na parte dos spoilers, além da gente descobrir que o filme se passa antes, tem uma cena pós-crédito em que também aparece o personagem principal do primeiro, lá o cara do cavanhaque, que ele encontra a personagem Principal do segundo. desse e dá a entender que os dois se conhecem, né? Porque ela diz assim, tu aqui... E aí eles se abraçam, e no primeiro parece que ele também tinha uma questão de que ele estava lá para se livrar de um trauma. Então, dá a entender que o trauma é o mesmo entre os dois. E ela tá tentando mandar aquele menininho para cima. É o menininho que ela encontra quando ela tá fugindo, quando ela chega no final, ela encontra o menininho então, assim, sendo colocado lá. Meio que a mensagem dela é também subir o gurizinho. Se ele já sabia que a mensagem era essa, eles tiveram toda a discussão no primeiro filme para descobrir que a mensagem era essa. Sabe? Ou eu tô perdendo algum elemento, ou tem alguma contradição aqui, sabe? Provavelmente. A mitologia desse filme, desse negócio é muito confusa. Ela é complexa, né? Até porque tu não tem como base, né? Em todos os outros filmes com essas mitologias longas, assim, geralmente ou tu tem filmes anteriores, no caso do Star Wars ali, né? Ou tu tem um livro, no caso do Game of Thrones, e daí tu consegue por ali ter um roteiro pra te guiar onde é que tu tá. Nesse filme tu não tem, tu tem só o filme. Eu apostaria que tem um terceiro e aí necessariamente é fora da liga. Não, porque, é possível. Mas e se não tiver? Tem muitas... Se não tiver também ninguém vai morrer disso. Porque o primeiro filme eu até me satisfiz com o final dele, né? Pelo sucesso que fez, a gente imaginava que ia ter o segundo, mas se não tivesse, ok. Seria ok ele ter se encerrado ali, né? Já nesse segundo, não. Esse segundo, ou tu tem um terceiro, ou esse segundo não se sustenta, entendeu? Ou tu tem uma mitologia toda para ser desenvolvida, ou acabou. Ou tipo, aquilo ali virou uma bagunça sem sentido, entendeu? E tu vai ficar eternamente tentando... Se alguém veio nos escutar ou tá nos vendo achando que a gente vai explicar o que aconteceu no final, desculpa decepcionar você. A gente até tem as nossas interpretações. A minha tese é de que eles morreram, na verdade. Ela morre quando bate a cabeça e encontra eles ali embaixo, seria um nível de consciência dela, ou outro lado, seja lá o que for, onde ela encontra todos que morreram no poço. Eu também acho que no final meio que... Tanto é que ela abraça o cara ali e diz, você por aqui começa a chorar, você dá conta que o cara morreu também. Tem mais personagens ali. Tem o cara que se queima, que é o... Por sinal, esse personagem grandalhão ali desse segundo filme aí, que é o primeiro colega dela. O da pizza. É um personagem bem interessante, assim. Sim. E eles matam o cara no começo do filme, né? Na verdade, o cara se mata na real, mas tipo, ele sai de cena no começo do filme. E daí todos os outros que entram ali depois, parece que não tem a mesma... nem o líder dos ungidos do cara, ali, né? Não, nem a mulher que entrou no lugar dele. E a cena mais forte, que tem... O outro filme tinha muitas cenas violentas também. Tu sentia impactado só pela questão da questão da plataforma, da comida, aquilo ali era uma novidade. Quando tu sentia, né? Nesse aí, a plataforma já não é mais uma novidade, então aquilo ali já não te impacta tanto. A plataforma como arma. Agora, a utilização da plataforma como arma, que nem o Garçom, eles amarrarem, deu uma punição que um dos
ungidos ali, que é o líder ali daquela seita de eleitos ali, resolve aplicar em duas das personagens que não seguiram as regras é arrancar o braço delas. Então eles amarram o braço do outro lado da plataforma e quando a plataforma está descendo, arranca o braço fora. Assim. Então essa é uma das punições, é uma das cenas mais fortes. Eu vou me submeter. Falta agora também nesse filme, né, Carlos? Eu vou submeter ao meu teste de burrice aqui. Porque tem uma outra imagem que é recorrente nesse filme, que essa sim remete diretamente à religião, que é, em vez da crucificação numa cruz propriamente, eles amarram como se fosse crucificado alguém na parte de baixo da plataforma e essa pessoa, obviamente, vai morrer e tal. Para além da simbologia. E tem a outra, né? Que eles amarram em cima. As pessoas nuas, porque quando chegar nas instâncias superiores, elas vão comer, vai ter um ataque de canibalismo. O amarrar em cima, beleza, tu bota ali, opa, bati aqui, tu tem a corda, tu amarra. Como é que eles amarravam embaixo? Vai ver a galera de baixo amarra ali, talvez o meu problema com o filme é que eu tenha ficado pensando nessas questões práticas do tipo assim, os caras botam as cordas com durex não ali, tem como amarrar, tipo, porque alguém pediu durex, a super plataforma, ela não fica o elevador que fica no meio dos dois andares, ela não é o andar lá do John Malkovich, o 2,5. Ela fica como é que se diz quando tu encaixada ali, encaixada perfeito, assim, cara. Então não tem como tu botar alguém pra baixo. E o cara que tá em cima, o cara que tá no andar de baixo, ele não vai ter essa noção. Então, assim, do ponto de vista prático, aquilo me incomodava. Tipo assim, não tem como, vai ver, cara. Assim, Ou sou muito burro também. Um elemento que um pediu foi uma escada e o outro pediu um super bonder, né? E daí quando a plataforma chegava embaixo, né? Tinha que casar os dois ali no mesmo andar, né? O que eu acho, até pra... Hoje a gente tem que ser mais rápido aqui. Pra gente já ir encerrando... Eu vou ter que fazer a pergunta óbvia desse podcast, que é: qual seria a tua comida e qual seria o teu objeto? Porque, né, tu pode escolher uma comida e um objeto. Pois é. A comida é para tu comer todos os dias. Cara. Todos os dias a mesma comida? Mesma comida. Ia ser complicado, né? Qualquer uma mesmo, todos os dias é um saco, mas enfim, né? Costela. Tinha que ser proteína, né? Porque tu passar tanto tempo sem comer ali, de repente, acho que tem que pedir uma proteína ali. Então vai um costelão na brasa, assim, né? Costelão 12 horas. Eu ia assim, dizer um costelão 12 horas. Um costelão 12 horas. Tem gordura, tem proteína, né? Eu acho que. Né? E um objeto. Cara, tinha que ser, sei lá, eu ia dizer um Switch, pra tu pelo menos ficar jogando lá e se distrair, mas não acabou a bateria nunca mais, né? Tem que pedir uma faca pra cortar o costelão, né? Senão o cara tem que... O tempo que eu ia perder tentando comer sem faca ali, a plataforma já desceu. O costelão 12 horas, ele vem... Bem macio. Bem mais macio. Mas tu tá, sei lá, no andar 40, já vai chegar frio lá embaixo, né? Mas aí se já passou por 40 bocas, eu não vou querer comer o costelão. Vai ficar roendo o osso ali. Eu não vou ficar querendo comer o osso. Vai ficar roendo assim. Buenas, vamos lá então, vamos dar notinhas. Quantos pocinhos? 2 plataforminhas. Eu dei 2 plataforminhas, 2 pocinhos e tá bom, assim, eu acho. Eu quando acabei de ver, eu acho que eu dei 3. Mas também é aqueles filmes que depois, assim, eu vou pensando, hoje eu vou ficar no 2,5. A gente tá assim, numa sequência ruim, né, Carlos Correia? Tomara que o filme de amanhã seja um pouquinho melhor. Qual é? O Coringa, eu gostei, mas a maioria das pessoas não gostou, né? Mas a tendência, a gente vai numa cabine de cinema amanhã, é que a tendência é que também... não seja... não seja lá um grande... A expectativa não é lá em cima, né? Exatamente. Mas, enfim, eu vou ficar no 2,5, então. Aí fica nesse 2,25 aí. Tá bom. O amigo tá de ouvinte, bom tamanho. O amigo espectador faz a sua média. Vamos para as dicas da semana. Essa semana tem que guardar a dica, né? Porque vai ter 2 programas, mas vai lá. Então, minha dica, então, já que a gente tá falando de um filme ruim da Netflix, eu vou dar uma dica de um filme melhor da Netflix, assim, que estreou faz umas 2 ou 3 semanas, que é Suas Três Filhas, His Three Daughters. Eu acho que é esse o nome por português. Com a Natasha Lyonne, com a Elizabeth Olsen e a Carrie Coon, que é a história de 3 filhas que se reúnem, se reencontram, né? Porque o pai delas está em fase
terminal ali, então elas ficam ali tomando conta do pai. E a Natasha Lyonne, que é a filha mais rebelde, assim, é que mora com o pai, então passa boa parte do filme fumando maconha, assim, e recebe boa parte das recriminações das outras irmãs que chegaram agora e que já têm família constituída. Uma é casada, a outra também e tal. Então tem todos os traumas e os problemas de relacionamento entre as três ali que começam a aflorar quando elas são colocadas nessa situação extrema, assim, de ter que lidar com a perda iminente de um familiar, assim. É um dramalhão, assim, né? Passado quase todo dentro de um apartamento, com ótimas atuações das três. As três estão muito bem no filme. E com uma conclusão legal, assim, bem... É emocionante, quem gosta de chorar em filme deve chorar nesse filme, né? Então prepare os lencinhos umedecidos. Quanto tempo é? É 1h30, eu acho, 1h40, por aí, não é muito longo, não. Sim. Eu tô meio ruim de dicas e a maioria das dicas que eu tenho visto essas últimas semanas, eu ando atrasado, então são sempre coisas que ou o Márcio falou aqui ou a gente já fez programa. E só semana passada eu vi Rivais com a Zendaya, né? Zendaya. E gostei bastante. Eu até ia naquela cabine, acho que eu acordei meio ruim, né? E eu acabei não indo, né? Achei que era por causa da viagem, mas eu tava ouvindo vocês quando eu tava viajando. E, cara, de fato é bem bom, né? Bom. É um filme sexy, né? De um jeito não óbvio, né? Tem filme sexy do Guadarinho, né? Então você já tem uma noção. Exato. Ele tem uma... Ele tem mais uma tensão sexual do que ser um filme sexy, exatamente, né? Te confesso que foi um pouco difícil eu comprar a história de que a Zendaya era uma técnica renomada, né? Porque no tênis, para tu ser um técnico renomado, tu tem que ter estrada, né? E é difícil imaginar a Zendaya como Larry Passos, jovem, né? Exatamente, como Larry Passos. Mas enfim, a partir do momento que tu abstrai um pouco isso, a relação ali dos três é meio que um triângulo amoroso, meio torto assim o tempo todo. Mas esse clima, acho a trilha muito boa, né? Acho que é do cara do Nine Inch Nails, né? Do Trent Reznor e o Atticus Ross. Isso. E acho que algumas cenas muito legais, assim, a questão, a maneira como ele filma o final ali, na questão da bolinha. Eu acho legal o ponto de vista da bola, mas pra mim é evidente que ninguém ali sabe jogar tênis. Tipo, o tênis é uma metáfora pro sexo tipo ali, né? Pelo poder, na real. O Ted Lasso na primeira temporada. Ninguém sabia chutar uma bola ali. Mas... E outra coisa que eu demorei a comprar é assim, dá a entender que o cara é um cara com nome no cenário do tênis, né? Tem uma hora que tem um cartaz dele com o Andy Roddick ali e tal. E é como se o cara fosse jogar um torneio mequetrefe, né? Ele caiu pra Série B, Carlos Correia. Não, mas ali ele teve que ganhar moral pra subir e jogar. Ele tá na Série D, né? Mas a questão dele jogar, ok, já acho meio estranho. Mas assim, ninguém tá ali olhar ele. Tipo assim, um cara desses vai jogar um torneio mequetrefe, toda a imprensa ia estar lá pra ver. Mas enfim, cara, aí tentando botar a realidade demais. O cara precisava passar pelas primeiras fases da Copa do Brasil pra ganhar impulso. Só que tem gente que perde nas primeiras fases da Copa do Brasil. Daí não adianta. Ele vai jogar justamente com o cara que quer pegar a mulher dele. Né? Mas enfim, cara. Que pegou, enfim, também pegou, né? Todo mundo se pegou ali, né? Literalmente. Mas enfim, é bem bom. Rivais tá no Prime, entrou no catálogo normal do Prime. Já falo o catálogo normal porque tem tanta... O Prime já tá também acumulando tantos outros serviços ali, tudo pago. Mas enfim, Rivais e... As Três Filhas. As Três Filhas na Netflix, né? Netflix. O Poço 2 também a gente já falou aqui, mas não custa lembrar. Netflix. A Netflix. E, buenas, era isso. Só ver com o pessoal aqui quem é que vai ficar o responsável pela edição dessa vez. Wilson Bravo. Tudo com Wilson Bravo. Certo? A gente volta provavelmente essa semana. Falando de aranhas. Falando de aranhas. Um abraço, tchau.